Olá, boa noite. Estamos aqui inaugurando, então, novos tempos, né, que a pandemia nos impõe. Primeiramente, gostaria de dar uma boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar cada um e cada uma que está investindo o seu tempo, né, nesse debate que deve acontecer essa noite, né, nos trazendo uma série de informações importantes, cenários importantes, né, para o futuro não somente do nosso país, mas também diante de uma nova conjuntura mundial. Eu até conversando com o professor Danilo, pedi a palavra de fato para poder primeiro estar enaltecendo, né, as iniciativas, né, do Campus Viamão como um todo, né, que tem apresentado uma série de projetos para estar atendendo a nossa comunidade, né, e tipos de iniciativa como essas, né, como o Contribui, né, e aí eu gostaria de parabenizar toda a equipe da área de gestão, né, nas pessoas do professor Danilo, professor Nilo, que vão mediar esse debate, agradecer aqui o nosso debatedor, né, o Jonas, que mais uma vez vem ao campus, vamos colocar esse ambiente virtual como nosso campus, né, trazer toda a sua pesquisa, todo o seu conhecimento da área, para que a gente possa estar debatendo essas ideias e estar buscando traçar um cenário para o nosso futuro. Nós estamos vivendo um momento absolutamente delicado, né, no país e no mundo. Nós, particularmente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, estamos com atividades suspensas, né, desde o dia 16 de março, né, uma decisão do dia 13 de março. Né, temos certamente até junho, né, essas atividades suspensas, mas obviamente olhando, né, para o cenário do país, o cenário das regiões, né, e dialogando com todas essas orientações da Organização Mundial de Saúde diante de táticas, né, de estratégias para poder conter essa pandemia do coronavírus. É claro que a nossa instituição é muito sensível a tudo isso que vem acontecendo e temos lançado mão de uma série de projetos para poder estar atendendo a nossa comunidade, né? Nós firmamos um comitê solidário, estamos atendendo aldeias indígenas, quilombos, pescadores, nós temos projetos de boas práticas, né, com a cooperativa de catadores, né, de Viamão, de alimentação saudável, né, um projeto de sabão legal, né, em que os colegas têm, então, entrado em campo, literalmente, para poder combater essa pandemia, né, e manter as nossas ações diretamente em benefício da comunidade. E o Contribui é uma dessas inúmeras medidas para contribuir, né, com os nossos arranjos, né, com as nossas vocações, né, culturais, sociais e produtivas locais. E dentro desse olhar, dentro dessa perspectiva, também existem os efeitos que essa pandemia está causando, não somente do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista econômico. Né? Nós temos visto uma série de projeções, né, que nos tem colocado com... está despencando os PIBs das nações, né, não só do Brasil. Né? O planeta inteiro está numa crise, né, está entrando numa recessão muito contundente, muito forte, e nós temos uma expertise instalada capaz de contribuir para que os setores da nossa economia possam tomar as melhores decisões nesse momento de grave crise que estamos enfrentando e que certamente vai se aprofundar num período muito curto, né, daqui para frente. E a gente tem que estar preparado. Né? A gente sabe o que está acontecendo, nós sabemos ler os números da economia que aí estão, né, mas a gente tem que ter também a capacidade de responder
aos desafios que essa pandemia, né, está trazendo. Nós teremos que ter essa capacidade, dialogando não só com a nossa comunidade, mas com a própria economia do nosso território. Nós temos que buscar soluções, e soluções dentro de uma nova realidade, de um mundo que terá que se reinventar, porque nós teremos que ter todo um cuidado, todo um novo comportamento diante, né, da preservação da vida, que é o primordial, é o que nós temos que estar protegendo nesse momento. Então, mesmo o retorno às atividades, né, eu tenho recebido uma série de interrogações, né, de perguntas dos nossos colegas, né, dos nossos queridos alunos, no sentido, e agora, né, como é que vai ser quando voltarmos? É claro que o dia que isso acontecer, o dia que houver segurança para isso acontecer, uma série de protocolos, né, terão que nos pautar, terão que pautar as nossas ações, né, a fim de preservar a vida, né, ter esse cuidado todo. E isso vai mudar a nossa realidade, não só institucional, mas a nossa realidade enquanto sociedade. Ver questões normais, como o abraço hoje, né? Que a gente está privado de dar um abraço nas pessoas. Né? Então, desde de coisas assim, a gente vai ter que dar soluções, né? Ou seja, o nosso comportamento vai ter que mudar. E assim como toda a nossa realidade social vai mudar, a nossa realidade institucional, a forma como a gente vai estabelecer as nossas relações, os nossos contatos dentro do campus, a economia também está se transformando. Né? Hoje houve um grande salto no e-commerce mundial. Né? Hoje as pessoas estão usando muito mais a internet, o seu celular, né, para fazer uma compra online, enfim. Essas relações, elas estão mudando. E nós temos que estar atentos a essas mudanças para que a gente possa ter soluções para estar buscando as soluções para a nossa economia, né? De fato, nós teremos que ter um olhar muito atento, né, sobre tudo isso que vem acontecendo e estar podendo aí dar soluções para a nossa comunidade. Mas eu queria, para além de tudo isso, e é um momento muito preocupante, e eu estou aproveitando esse espaço para poder falar um pouco mais, porque são espaços importantes para a gente dar uma mensagem. E essa mensagem é o seguinte: a gente vai ficar bem, nós vamos vencer esse momento, né? E a prova disso é essa reunião, né, que demonstra que nós estamos separados fisicamente, mas nós estamos juntos em projetos para estar atendendo a nossa comunidade, buscando soluções para esse novo tempo, e eu tenho a certeza que nós vamos vencer juntos a todos esses desafios que estão colocados, e logo mais nós estaremos juntos aí fisicamente também para viver esse novo tempo. Parabéns pela iniciativa, e eu vou estar acompanhando aqui de pertinho todos os debates. Boa noite. Muito obrigado. Professor Vidor, muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Essa transmissão a gente começa agora com a palavra do nosso diretor do campus Viamão, do IFRS, que aceitou o nosso convite de abrir o evento. Então, professor Vidor, muito obrigado e contamos com a sua audiência também. Com certeza. Muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o professor Danilo do campus Viamão. A gente está representando aqui, junto com o professor Nilo, um projeto que iniciou antes da pandemia tomar as proporções que todo mundo já sabe, e durante a pandemia nós decidimos investir num projeto chamado IFRS Contribui, onde a gente procura trazer soluções, alternativas, sugestões para todos os pequenos empresários, microempreendedores, autônomos que estão nesse período passando por dificuldades. E essa é uma das iniciativas, depois eu vou compartilhar o link aqui embaixo para que todos possam acompanhar também,
como tem também no site do NIPA. Queria apresentar o professor Nilo, que está aqui na tela comigo já, colega do projeto IFRS Contribui, e apresentar o Jonas Venturini, nosso convidado de hoje. Agradecer muito a tua disponibilidade, Jonas, mais uma vez está conosco, contribuindo com o nosso aprendizado, nossas ideias, como fizeste no Desafio Criativo do ano passado. Passo a palavra para uma abertura inicial do professor Nilo e depois deixo a palavra com o Jonas. E, de novo, agradeço muito a disponibilidade de todos. Boa noite a todos. Meu nome é Nilo, sou professor do campus Viamão. Agradeço a oportunidade de estar junto com o professor Danilo, que está puxando essas iniciativas do IFRS Contribui. E agradeço ao Jonas por estar conosco hoje para sanar essa dúvida que passa pela cabeça de todo mundo, como é que vai ser depois que tudo isso terminar. Claro que não existem respostas prontas, mas este aqui é um momento de reflexão, um espaço privilegiado que o Instituto Federal, através desse projeto do IFRS Contribui, proporciona a todos nós. Então, sem mais, eu passo a palavra para o Jonas. Vamos aproveitar esse momento e depois, no final, teremos espaço para interação. Perfeito. Então, antes de mais nada, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, cumprindo os protocolos exigidos aí pelos órgãos que estão norteando todo esse momento de pandemia. Eu tenho mantido a minha linha de cumprimento do protocolo. Vocês podem ver até que eu estou, da última vez que eu estive no campus, mais cabeludo, né? Me inspirando no professor Vidor, que eu mando um abraço especial, sempre com uma fala muito pertinente, muito afável, e agradeço imensamente ao professor Danilo e ao professor Nilo, que vão nos estar aí assessorando e depois mediando um debate conjunto desse momento que é novo, atípico, eu diria que de certa maneira inesperado e que está trazendo grandes preocupações, especialmente, em primeiro lugar, sob o ponto de vista da saúde, e em segundo lugar, sob o ponto de vista econômico. Eu gosto sempre de fazer um resgate com relação a esse momento que estamos vivendo, dizendo o seguinte: nós estamos agora, no século XXI, na nossa segunda grande crise, né, global, e nós estamos vivendo a segunda pandemia global também. Nós tivemos uma origem, em termos de contaminação de vírus, em 2003, que foi o vírus SARS, que era uma derivação do suíno, e esse vírus SARS, em 2013, ele acabou se proliferando mais pela Ásia, pelos países asiáticos, e o continente asiático como um todo, e ele não acabou tendo um efeito massivo nos outros países e nos outros continentes, o que acabou não configurando efetivamente uma pandemia. Mas em 2009, uma derivação desse mesmo vírus SARS, e também em origem suína, resultou na H1N1, 6 anos depois. E teve, então, a primeira pandemia do século XXI. Essa pandemia do século XXI, então, é quando ela atinge determinado número de países, determinado número de infectados. Pois bem, passados, então, 11 anos, mais precisamente 10 anos da origem, né, porque começou em dezembro, ao que tudo indica, os primeiros casos foram em dezembro de 2019, nós temos a segunda pandemia global. Essa pandemia global, ela afetou muito mais os mercados. Por que ela está afetando muito mais os mercados? Porque nessa pandemia global, a primeira do século XXI, possivelmente venhamos a ter mais, mas isso é uma deve ter mais para frente, nós temos, então, toda uma questão dos isolamentos que estão sendo praticados como forma de achatamento das curvas de contaminação. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de isolamento. Nós temos o mais questões essenciais e a não permissão da saída às ruas, a não ser para atividades de compra de supermercado e de ida ao hospital e assim por diante, bem como nós temos o isolamento vertical, que é o isolamento no qual todo mundo vai ficar isolado, e com algumas atividades já sendo flexibilizadas, mas em menor quantidade, e nós temos o isolamento horizontal, então, que é quando nós temos uma flexibilidade maior das atividades
econômicas e da permissão do direito de ir e vir das pessoas com maior ênfase. Essa crise, pessoal, ela ainda, sob o ponto de vista de mercado, a gente não tem a magnitude total do que ela vai representar e atingir. Nós sabemos que ela vai causar um impacto muito significativo. Por exemplo, a região de Hong Kong já no primeiro trimestre apresentou uma retração de 8,5%, a França no primeiro trimestre 5,5%, todas elas a mais do que eram as estimativas iniciais. Nós, em termos de Brasil, iniciamos uma perspectiva de zerar o crescimento econômico esse ano, ou seja, ficarmos estagnados. Depois nós revimos podendo chegar então a uma retração de 2 a 2,5%, depois já passou a 3,5%, hoje se fala em 5%, já se falou agora mais recentemente o UBS, que é um banco europeu, falou na marca de 11,3%. Tudo isso por quê, pessoal? Por vários fatores. Nós temos nesse vírus, diferente do vírus oriundo SARS, do suíno, nós temos então um período no qual as pessoas não têm uma vacina ou um medicamento. Se vocês bem lembram, a contaminação inicial das pessoas em 2003 fez com que desenvolvessem anticorpos lá no SARS. Para em 2009, quando surgiu o H1N1, a gripe suína, as pessoas que são responsáveis pelos laboratórios e pelas empresas farmacêuticas terem um medicamento que foi o Tamiflu para que as pessoas então pudessem fazer uso. Então os efeitos eles não foram tão danosos tanto para a saúde quanto para a economia naquela pandemia que nós tivemos. Nessa, supostamente o chinês ou ele comeu o morcego, né, ela é derivada do morcego, ou ele comeu um pangolim. Pangolim é tipo um tatu que nós temos aqui, uma mulita para o pessoal que é do interior, e aí ele então teve a contaminação e a proliferação. A outra possibilidade é que o vírus escapou, né, por falta de regra, de protocolo no laboratório, e aquele pessoal que trabalha no laboratório, no manejo, se contaminou e foi se multiplicando. Não se conseguiu precisar ainda qual é o caso zero. O caso zero é importante porque eu sigo as pistas para ver, então, a origem efetiva da contaminação. A Alemanha, para vocês terem uma ideia, conseguiu identificar e diagnosticar o caso zero, e foi a partir de um funcionário chinês que trabalha numa planta industrial. Ele participou de algumas reuniões e contaminou o resto do pessoal. Bom, essa crise, pessoal, é a segunda econômica no mundo no século XXI. A primeira foi em 2008, uma crise de crédito, subprime. Essa crise de subprime, então, ela afetou diretamente a liquidez dos mercados como um todo, e ao afetar a liquidez dos mercados, nós temos, então, uma crise que tem efeito muito forte na disponibilidade financeira. Na última década, pessoal, é importante que a gente frise que o mundo cresceu a uma taxa de 3,5%. Infelizmente, nós estamos entrando nessa crise econômica oriunda da pandemia, em termos de Brasil, saindo da nossa pior década da história contemporânea do Brasil, desde que se tem mensuração. Foram os piores 10 anos econômicos do Brasil, e para coroar tudo isso, vem isso agora e ainda complica mais a nossa realidade. Mas o mundo, como eu dizia, cresceu uma média de 3,5%, então teve efetivamente um preparo, um fôlego para poder reagir a isso. O que vocês estão conseguindo ver é que os países, a partir de seus governos centrais, estão injetando dinheiro no mercado com vistas a recuperar um pouco essa retração econômica que se teve e que se vai ter. Por quê, pessoal? E aí o professor Vidor, com muita propriedade, coloca que muita coisa vai mudar. No ensino, felizmente ou infelizmente, não vai ser diferente. Eu vejo que o EAD cada vez mais vai ser potencializado, e agora com mais ênfase a partir disso que nós estamos vivendo. Mas é importante que todos os eventos, sejam eles traumáticos ou não, mas que são eventos que têm uma repercussão em escala global, eles acabam dando diretrizes novas, ou, no ponto de vista da saúde, protocolos novos. Para quem não lembra, eu podia entrar com essa garrafa d'água aqui, ó, num avião antes de 2001, da queda das Torres Gêmeas. Depois de 2001, eu não posso mais entrar com uma garrafa d'água. Por quê? Porque tem todo um protocolo hoje de segurança. Assim como eu passava no raio-x, não tirava cinto, não tirava calçados, e assim por diante. O mundo adotou isso de maneira ampla depois do evento de 11 de setembro.
A Alemanha, pessoal, tem adotado uma postura frente a essa pandemia muito marcante em termos de perspectiva de como fazer para o mundo, né? E aí a Angela Merkel já abriu determinadas atividades, os alemães estão voltando, digamos, a uma vida normal, mas muito lentamente. Uma das coisas que ficou bastante claro é que todos os protocolos até então, eles podem acontecer desde que o espaço no qual esteja sendo avaliado não tenha mais do que 800 metros quadrados. E aí eu quero dizer para vocês que alguns segmentos vão ficar muito impactados por tudo isso que nós estamos vivendo, especialmente os setores do turismo. A perspectiva da Embratur, da Agência Brasileira de Turismo, é que nós tenhamos uma retração de 35% do PIB do turismo no Brasil. Esse ano de 2020 é um ano que a gente pode considerar para viagens como perdido, porque o que acontece? A China, que teve a origem do vírus, a China está fazendo então um prognóstico que em outubro ela vai ter a segunda onda de contaminação. Ou seja, nós teremos uma segunda onda de contaminação. E por que o impacto no turismo vai ter um impacto, vai ter um abalo tão significativo? Porque cada país vai ter uma história, um background da sua trajetória frente ao enfrentamento do corona, da pandemia como um todo. Então, nós estamos vendo que o Brasil já começou a adotar em alguns lugares, a exemplo de São Luís do Maranhão, a exemplo de Belém do Pará e algumas cidades do Pará, o lockdown total, porque a população começou a não respeitar, e aí os governos locais, que têm capacidade decisória com relação a isso, resolveram tomar essa medida. Há uma forte perspectiva, fala de hoje do nosso ministro da Saúde, que outros estados também adotem um lockdown total. Esse lockdown total, pessoal, ele vai, obviamente, gerar, sob o ponto de vista econômico, um impacto ainda mais significativo. Mas o que eu gosto sempre de dizer, eu tenho oportunamente feito inúmeras lives aí, a convite de segmentos distintos, entidades, etc., sobre o que estamos vivendo e para onde vamos depois. Esse lockdown vai exercer, então, nesses lugares, um impacto ainda mais significativo sob o ponto de vista econômico, porque eu disse para vocês que é a medida mais rígida de isolamento. Um ponto que é importante é que, como eu disse para vocês, essa pandemia, ela vem no momento que o mundo está crescendo, e o Brasil tinha feito recentemente algumas medidas corretivas sob o ponto de vista de política para tentar controlar um pouco o déficit fiscal. E obviamente que eu não vou analisar se são certas ou se são erradas, eu acredito que poderiam ter sido melhores trabalhadas, mas elas foram feitas, e com isso nós estávamos tendo, sob o ponto de vista econômico, um determinado retorno dessas ações que foram feitas, né? Especificamente trabalhando com duas, que foi a reforma da Previdência e a reforma previdenciária. Previdência em 19, trabalhista, perdão, e trabalhista em 2017. Essas reformas, então, fizeram com que o fluxo financeiro ficasse mais favorável de ingresso de capital, mas elas também oportunizaram que investimentos fossem mais realizados por parte do empresariado nacional, bem como o governo conseguiu, de certo modo, aliviar um pouco as contas públicas, por mais que as projeções do Ministério da Economia, que os maiores impactos vão se dar, especialmente na Previdência, daqui a 10 anos, mas o governo já começa a ter um desencaixe menor e também um ingresso de caixa maior, porque as alíquotas aumentaram. Então, isso é um ponto importante a gente avaliar. Sob o ponto de vista econômico para as empresas, pessoal, essa crise afetou diretamente o fluxo de caixa das empresas. Então, eu diria assim, eu participo hoje de 5 conselhos de administração, e o que eu tenho visto, além das empresas que eu tenho participação, o que eu tenho visto e tenho discutido sempre, que a preocupação hoje, ela se dá de 3 formas nas empresas. Tem 3 pontos que devem ser analisados. 1, caixa. 2, caixa. 3, caixa. Então, eu tenho que estar com o olho, uma lupa em cima do meu fluxo de caixa, tentando efetivamente melhorar a minha performance frente a esse momento, porque o meu ciclo financeiro, ele tende a dar uma boa descompassada nesse processo todo aí. Uma coisa que é importante, e que eu não sei se vocês se deram conta, é a primeira vez, eu acho, na história da humanidade, quero dizer, fazendo uma força de expressão, de fala aqui, que o mundo todo, sob o ponto de vista estratégico, está voltado ao entorno do mesmo objetivo estratégico, que é superar
sair dessa pandemia da melhor forma possível, seja sob o ponto de vista da saúde, epidemiológico, seja sob o ponto de vista econômico. Nós vamos ter, pessoal, invariavelmente um aumento do nível de desemprego, tanto a nível global quanto a nível nacional. Isso, num primeiro momento, não tem como fugir. Nós teremos também, obviamente, um fechamento. O Sebrae já dizia que a causa de mortalidade das empresas no Brasil, 60%, é por gestão de fluxo de caixa. Quando eu tenho, então, as entradas cerceadas, né, por causa do consumo reduzido, isso demonstra, então, que o impacto vai ser muito significativo. A Ernst Young, junto com o Sebrae, fez uma análise dizendo que as empresas brasileiras elas conseguiriam sobreviver as grandes 3 meses nesse período e as pequenas com esse cerceamento do consumo e as pequenas 1 mês. As pequenas 1 mês por causa que tem menos fôlego de caixa e também porque a capacidade de digitalização delas e transformar as suas plataformas em digitais para poder promover o e-commerce vão ficar bastante comprometidas agora, porque elas já têm uma série de responsabilidades para pagar com essa receita menor, e aí fazer esse movimento agora está mais difícil, não que seja impossível, mas está mais difícil. As grandes vão conseguir dar um suporte maior nesse momento agora para a sua atividade econômica. Eu gosto muito de dar um exemplo, uma das queridinhas da Bolsa, aí, o professor Danilo, que é um especialista, mas eu sempre gosto de trazer esses números. Eu acredito que eu devo ter dito para vocês quando estivemos juntos no campus, em Viamão, com relação ao número de empresas na Bolsa do Brasil. Nós temos aí hoje mais ou menos 22 milhões de CNPJs no Brasil, nós temos aí aproximadamente hoje uns 10 milhões de MEIs, microempreendedores individuais, que podem faturar até 81 mil e ter um funcionário. Nós temos aí, com essa crise da década aí que passou agora, que findou, nós temos aí uns 2 milhões de empresas que não conseguem dar baixa. Vamos arredondar que nós temos 10 milhões de empresas hoje no Brasil. Nós temos 93% delas sendo empresas que são familiares, limitadas, e nós temos empresas na Bolsa hoje aproximadamente 480 empresas. Nós temos hoje 1 milhão e 300 milhões de brasileiros que investem na Bolsa. Dessas empresas que estão na Bolsa, pessoal, nós temos aproximadamente umas 135, 140 que fazem day trade diário de ações, que comercializam seus papéis. E aí, quando nós analisamos a Bolsa, nós temos o cenário antes do Covid, ela chegando a 130 mil pontos, que vai ser uma comercialização mais ou menos de uns 30 bi em papéis dia. Os prognósticos indicam que a gente vai ter uma retomada disso numa janela aí positiva de 3 anos, voltar ao patamar de 130, hoje ela deve ter fechado mais ou menos uns 79, 80 mil pontos, e nós tenhamos então uma possibilidade de chegar a esse patamar dos 130 mil pontos em 3 anos, e um cenário então pessimista de 5 anos. Boa parte disso é porque a nossa previdência não é vinculada à Bolsa, como é o caso de algumas economias europeias e principalmente dos Estados Unidos, com que faz com que a Bolsa tenha uma movimentação maior. Essas empresas, pegando então, como eu dizia, uma das queridinhas da Bolsa, que é a Magazine Luiza, só para vocês analisarem, a Magazine Luiza fecha o ano de 2019 com 9 bilhões de reais no caixa, e ela mostra para o mercado o movimento que ela fez então no começo de 2019, que foi comprar Netshoes. A Magazine Luiza comprou por 140 milhões de reais o Netshoes, não para fazer venda de material esportivo no e-commerce, mas sim para ter experiência de e-commerce como o Netshoes tinha. E o resultado disso é o quê? É o desempenho que ela está tendo nesse momento do corona, a partir da expertise que ela ganhou nas suas plataformas digitais, a partir dos seus e-commerce, que agora não são apenas só o da Magalu, mas também ela continua operando com o Netshoes. Um outro ponto que é importante é que, para vocês terem uma ideia, a Magazine Luiza faz um movimento absolutamente fantástico nesse momento agora, que é transformar o marketplace dela, ou seja, os grandes varejistas transformam os seus espaços de e-commerce em marketplace. Por exemplo, ela não me compra essa garrafa d'água aqui, mas ela oportuniza que eu venda no site da Magazine Luiza, no e-commerce da Magazine Luiza, e ela fica com um percentual disso. O que ela fez agora? Ela transformou o seu marketplace numa política tipo Avon, tipo Natura, tipo Jetki, ou seja, Mary Kay, que as pessoas elas reproduzem aquelas empresas nas suas localidades e nas suas redes de networking. É isso que a Magazine Luiza está fazendo. Então, as pessoas nos seus bairros podem ser representantes, né, da marca Magazine Luiza e sair vendendo produtos que estão lá no site e ganhando um percentual em cima disso. Essa é uma das formas aí que eu estou vendo
de um grande player do mercado que está com mais de 1.000 lojas físicas, a sua grande maioria fechadas, e que está tentando se reinventar nesse momento agora. Como eu disse para vocês, esse é um momento de análise profunda do caixa, tentando negociar todos os títulos, tentando adiantar o máximo de receita, para tentar, então, ter uma previsibilidade maior. Se vocês olharem um site, um aplicativo chamado Herb, Hotel Urbano, vocês vão ver uma política positiva de tentar enfrentar essa crise. Eles sabem que o ano de 2020 para viagens internacionais vai ser bastante delicado de acontecer, e o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo pacotes, vocês já devem ter visto isso. Por exemplo, Miami, 8 diárias, né, 8 dias, 7 diárias, aéreo e hotel por 999 em 12 vezes, no qual tu pode marcar de março de 2021 até dezembro de 2021. Porque elas precisam reforçar a caixa agora. Aí a grande dúvida que o consumidor tem é, será que no momento que eu for usar, primeiro, eu vou poder usar? Segundo, essas empresas vão estar vivas ainda? Esse é um outro ponto. Por que eu vou poder usar? O Trump já disse que o Brasil está meio descontrolado o processo da pandemia. Então, a gente pode analisar que se a gente não tomar medidas realmente que surtam um efeito no achatamento da curva e na proliferação dos contágios e, consequentemente, na redução das mortes, a gente vai ficar marcado negativamente para o mundo. E isso vai ter um impacto positivo em viagens, não somente a lazer, mas principalmente a trabalho. Empresários que têm filiais, subsidiárias, participações em outras empresas, vão ter uma complicação para viajar. Os protocolos, como o professor Vidor falou, eles vão ser todos reforçados. Então, eu fico imaginando agora aqui uma análise, né? Quando nós retornarmos, e a gente vai em algum momento retornar às atividades presenciais, quando nós retornarmos, eu fico imaginando que no IFE, como vocês puderam ver aqui na nossa dupla Grenal, vai ter alguém na portaria do campus com uma pistolinha, que é um termômetro, medindo a temperatura, então, não tirando, né, porque a gente não tira a temperatura da pessoa, medindo a temperatura para ver se essa pessoa efetivamente pode adentrar o campus e sentar-se com os demais colegas para assistir uma aula que tradicionalmente ele fazia isso. Por quê? Porque o risco de contaminação, o risco de colocar uma pessoa numa grande aglomeração hoje é muito complicado. Eu perco toda e qualquer estratégia que eu estou tendo para combater a pandemia. Então, hoje vai ser muito mais difícil realizar eventos. Parece-me que o ECAD lançou uma nota que os grandes shows estão cancelados até dezembro. A Angela Merkel cancelou o Oktoberfest, as Olimpíadas foram canceladas, porque eventos com grandes aglomerações, eu tendo uma pessoa, e vocês puderam ver ao longo dessas discussões aí sobre o corona, os efeitos, os impactos e assim por diante, 80% das pessoas não vão manifestar o que estão com o vírus, não vão ter sintomas, serão assintomáticos. Então eu, por exemplo, né, não quero dizer aqui que eu tenho histórico de atleta, nem que se eu pegar vai ser uma gripezinha, um resfriadinho, porque isso seria uma bobagem imensa falar isso, né? Seria uma idiotice. Se vocês já ouviram isso, e vocês podem dizer que isso é uma idiotice tremenda de alguém, mas eu acho que assim, um gestor público não faria uma bobagem dessa, né? Mas assim, eu tenho responsabilidade, por exemplo, de eu não poder ir para Santa Maria, que é a minha cidade, visitar minha mãe no Dia das Mães, porque ela é viúva, sozinha, toma todos os cuidados, todos os protocolos para manter a saúde dela em dia, e eu posso, por não estar em faixa de risco, em grupo de risco, posso estar contaminado, por mais que eu também tenha precauções, tenha contato, eu estou no escritório da minha casa, aqui também tem álcool gel, porque invariavelmente, às vezes eu vou no supermercado, chego em casa, faço minha asepsia, né, passo o álcool gel, e mesmo assim eu posso me contaminar e não manifestar isso é extremamente negativo, né, na minha família e tal. Então eu vou tentar evitar ao máximo isso, e infelizmente não poderei visitar minha mãe no Dia das Mães. Mas isso é um dos reflexos do que tá previsto acontecer neste momento agora, com relação ao nosso direito de ir e vir. Como eu dizia para vocês, quem saiu na frente, tomou medidas mais preventivas, está tendo um melhor desempenho. Uma coisa que eu queria destacar é que pós-corona nós teremos, então, uma série de incentivos do governo, de todos eles, né, tanto incentivos econômicos quanto diminuição de burocracias, para tentar reativar a roda econômica. E hoje nós chegamos aí no patamar histórico, falávamos eu e o professor Danilo antes,
numa taxa básica de juros, uma taxa Selic de 3%. Essa taxa, ela nunca houve no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, no governo Fernando Henrique nós chegamos a ter uma taxa básica de juros de 27,5%, isso é uma taxa absurdamente elevada. 27,5% pode dar para alguém com capital aí, vamos botar, Danilo pode me ajudar depois, vamos botar aí entre 500 e 1 milhão ou para cima disso, 3% líquido ao mês, sem imposto de renda. Então, o que acontece? 3%, fazendo uma conta de padeiro, esse cara, sem botar juro composto, só juro simples, matemática financeira, todos vocês fizeram, esse cara vai ter, então, aplicando 100 mil, ele vai ter 160 mil aí, minimamente. Ele praticamente quase vai dobrar o seu capital em 12 meses. Aí vocês imaginem qual é a vontade que o empresário vai ter para fazer investimento na sua empresa, especialmente saindo desse momento agora de pandemia e de retração econômica, para fazer com que a atividade cresça. Tem que ser um projeto muito bom, que tenha um payback, um TIR, de minimamente 12 meses para ele poder reaver esse dinheiro e não especular no sistema financeiro. Bom, uma das apostas da equipe econômica desse governo é justamente tentar controlar a inflação, que está supostamente no centro da meta, mas que vai invariavelmente sofrer alteração por causa desse cenário todo, com taxa Selic baixa. A gente nunca teve esse cenário antes, inflação baixa com Selic baixa a tal ponto. E isso vai ser muito importante para a retomada dos investimentos. O governo já sinalizou que ele vai investir aproximadamente aí, em termos de licitações e concessões, 300 bilhões de reais, né? O ministro Tarcísio falou esse anúncio, no qual o governo vai acelerar obras para gerar empregabilidade maior e fazer a roda da economia girar a partir de desenvolvimento e não necessariamente de consumo. Entretanto, medidas visando o incremento de consumo também serão adotadas, como já estão sendo. Um exemplo disso é quem comprar imóveis agora vai ter, então, o seu financiamento iniciando em 2021. E eu acredito que vai vir uma política muito forte de repactuação dos créditos imobiliários existentes, dos financiamentos imobiliários. Então, por exemplo, essa minha casa aqui é financiada em 30 anos, eu já paguei 6, mas tenho 24 ainda. Então, possivelmente, eu posso chegar num banco, não necessariamente no que eu fiz o meu crédito imobiliário, e repactuá-lo para ter uma melhor prestação e, consequentemente, um saldo residual menor do que eu tenho hoje. Então, essas são algumas medidas que eu vejo que vão vir e vão vir de uma maneira muito forte. O que ainda não se pode pensar e imaginar é as medidas aqui no nosso estado, do seu ponto de vista estaduais, porque o nosso estado está com uma situação fiscal muito complicada, delicadíssima, e os municípios, tanto Viamão quanto Porto Alegre, também ainda não manifestaram um desejo muito grande de medidas. Por exemplo, parcelamento do ISS-QN, que é o principal imposto sob o ponto de vista de mercado dos municípios, e também com relação ao IPTU. Até agora não se falou nada. Outro ponto é, as prefeituras, se elas quiserem apostar numa retomada, elas deveriam fazer, então, o pagamento do imposto na compra de um imóvel para o próximo exercício. Isso seria uma medida muito bem recebida para o mercado como um atrativo para tentar girar a economia. Do ponto de vista imobiliário, uma das coisas que vai mudar, que eu vejo, professor Vidor, é que as nossas casas, como regra, elas não são preparadas para esse momento de home office, né? Porque tudo é muito novo. E invariavelmente, a gente nas plantas, nos projetos arquitetônicos, não se tinha uma preparação para isso. Então, por exemplo, esse escritório aqui era um dormitório que foi transformado em escritório. Os prédios não têm uma possibilidade de um take-away, ou seja, de pegar comida, teleentrega, o que for, separado da portaria. Geralmente é junto com a portaria. Então, as normas, os protocolos nos indicam que a gente não pode ter contato, que eu tenho que fazer asepsia, mas tudo isso numa lógica de fazer em casa. Possivelmente vocês vão ver, então, novos empreendimentos com um rigor muito maior, especialmente para os grupos de risco, terceira idade e pessoas que têm comorbidade, ou seja, doenças crônicas, no qual os prédios vão ter espaços de entrega, delivery, que tenham capacidade de fazer asepsia em área comum e não necessariamente chegar em casa para fazer asepsia, ou seja, levar o vírus, não esquecendo, em superfície metálica o vírus pode durar até 5 dias, e nós estamos aí apostando nisso. Eu tenho, como eu disse para vocês, tido a oportunidade de falar para muitos meios, muitos segmentos, e eu sigo muito firme na doutrina ali dos chineses, né, da metáfora do copo meio cheio e meio vazio. Eu tento olhar como o copo meio cheio, ou seja,
eu estou tendo a oportunidade de aprender. Essa aqui foi uma ferramenta que o professor Danilo e o professor Nilo me apresentaram, que eu não conhecia, mas eu já fiz em várias outras, em Blackboard, em Meet, em Hangout, em Zoom, e no que vocês imaginarem. Sob o ponto de vista de negociação, eu acho que pós-corona algumas barreiras vão ficar mais softs, assim, mais suaves. Por exemplo, hoje tu vai fazer uma reunião com o cliente, uma primeira reunião, se tu disser que vai fazer por Skype, que tu vai fazer por Zoom, por Hangout, antes da pandemia, talvez ele te olhasse, mas esse cara não quer me vender, não quer me atender. Vai ficar uma coisa muito mais natural agora, muito mais tranquila de ser direcionado uma estratégia nesse sentido, e cada vez mais nós teremos, então, que analisar essas possíveis mudanças que vão acontecer nos diferentes segmentos. Uma coisa que é importante deixar frisado: os segmentos terão impactos diferentes com relação a esse cenário, tanto agora quanto pós. Vocês estão vendo que, por exemplo, as farmácias, os laboratórios farmacêuticos, fabricantes de álcool gel, de máscaras, etc., eles estão numa escala de trabalho maior do que antes, assim como o varejo de supermercado. Entretanto, pessoal, uma coisa que é importante: valorizar os pequenos. Nós temos que fazer a valorização dos pequenos, porque esses são os que vão sentir mais, e para que a gente efetivamente não os perca ao longo do caminho, é importante que a gente os valorize. E eu queria deixar, para finalizar minha fala, não sei se eu estou bem de tempo ainda, Danilo. Estás muito bem, Jonas. Então eu vou mais uns 5, 10 minutinhos, e daí eu finalizo aqui para a gente fazer o... Sem problemas. Um ponto que fica, e eu quero me aliar à fala do professor Vidor, talvez uma das maiores heranças do ponto de vista de política nacional que nós podemos depreender disso tudo, que eu quero que fique para nós, pessoal, é que o mundo se deu conta que não pode ser tão dependente da China. Só para vocês terem uma ideia, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, 90% deles são fabricados na China. Nós matamos a nossa indústria nacional da EPI. Um outro ponto: 60% dos respiradores mecânicos são chineses, e a China está fazendo barganha nesse momento agora com relação à venda dos equipamentos. Aí, Rio de Janeiro comprou 1.000 respiradores a um preço muito caro e ainda não recebeu esses respiradores, porque a China ela trabalha com pagamento à vista, e aqui tem toda uma burocracia de licitar, mesmo sendo dispensada a licitação, tem todos uns trâmites burocráticos por parte do gestor público. O servidor pode me corrigir, mas o gestor público, a primeira questão não é o que ele quer fazer, mas sim o que ele pode fazer. Então, às vezes, ele quer fazer, mas ele não pode fazer por força da lei. Então, esse é o primeiro mantra, nem diria diretriz, nem lei, é o primeiro mantra do gestor público, aquilo que é possível que ele faça. E aí nós temos toda uma burocracia, mesmo com uma flexibilização pelo estado de emergência que estamos, que elas devem ser cumpridas. E o chinês trabalha com à vista. Então, quem pagou à vista teve o respirador primeiro, e nós estamos tendo essa dificuldade. Tudo isso para dizer o seguinte para vocês: eu acredito que nós vamos ter efetivamente uma valorização da nossa indústria nacional. E eu vejo isso como um ponto muito positivo, porque nós desacreditamos, e eu falo nós, mundo, nós desacreditamos muito as indústrias nos países, promover o desenvolvimento a partir da industrialização. Eu acho que essa discussão do Estado neoliberal, que o mercado se regula, eu acho que quem é muito fã dessas teorias aí, eu acho que está bem frustrado, por causa que os mercados estão recorrendo aos governos. Se não existissem os governos, os estados, as economias quebrariam de maneira generalizada. Então o mercado não se autorregula e nem é dono do seu próprio nariz. Eu acho que nós vivemos efetivamente uma engrenagem que se retroalimenta. Nós não podemos ter governos muito grandes, nem governos muito pequenos. Nós precisamos de governos eficientes. Eu acho que essa é a mensagem que fica. E essa questão da valorização industrial é fundamental para nós. Ela é muito importante, porque o mundo se deu conta dessa dependência excessiva da China, que hoje é a principal parceira comercial em mais de 140 países no mundo. Nesse sentido, pessoal, eu vejo que os impactos pós-corona no Brasil não serão maiores, porque nós temos uma safra recorde a nível de Brasil, por mais que vocês possam pensar num primeiro momento que no Rio Grande do Sul nós estamos com estiagem, mas no Brasil nós vamos ter uma safra de quase 300 milhões de toneladas. Nós estamos com um câmbio muito alto, hoje o dólar bateu 5,70, o euro 6,15, isso para as exportações é muito forte, muito positiva, vai aumentar o saldo da nossa balança, mas
nós temos, por causa dessas medidas que foram tomadas de desindustrialização, nós temos, então, muita matéria-prima que é importada e, consequentemente, vai ter repasse nos valores por causa dessa suba acentuada das moedas estrangeiras. E aí, o que vai acontecer? Como eu disse para vocês, nós temos o dilema de controlar a inflação, manter a inflação baixa com taxa Selic baixa para visar consumo e acelerar a economia via consumo, como sempre tem sido. Se vocês lembram lá da primeira crise global do século XXI, o Lula disse que os efeitos no Brasil foram só uma marolinha. As medidas pontuais que o Lula tomou naquele episódio foram as principais, né? Foram reduzir o IPI do carro 1.0 para zero e reduzir o IPI da linha branca para zero. Ou seja, as pessoas compravam máquina de lavar, máquina de secar, micro-ondas, fogão, com IPI zero, o preço do produto caiu, as pessoas compraram e conseguiram efetivamente, então, via consumo, diminuir os impactos da crise. Nesse momento agora, com taxa Selic baixa, há uma perspectiva que, se o governo flexibilizar em termos de alíquotas, em termos de burocracia, o crédito vai estar mais barato e, consequentemente, nós vamos ter, então, uma retomada também via consumo. Mas o governo, nesse ponto muito inteligente, disse que não pode ser só por consumo, tem que ser também por infraestrutura, ou seja, por desenvolvimento. Nós temos que ter um projeto de desenvolvimento deste país, assim como todos os países. Uma ressalva que fica nisso é para nós pensarmos, você sabe que tem N teorias pipocando, e as teorias que pipocam também vão numa linha do ponto de vista, como que é essa mesmo? Me fugiu o termo agora, né? Teoria da conspiração, né? Então, os que defendem essa teoria da conspiração, que os chineses criaram o vírus e assim por diante, se nós formos entender, não necessariamente aceitar, entender a lógica por trás de avaliação dos mercados, é que nós estamos tendo que essa retração econômica baixou o preço da principal commodity energética do mundo a um preço praticamente negativo a termos futuro. Os produtores americanos estavam vendendo dólar por falta de capacidade de estocagem. A Petrobras aqui no Brasil parou de produzir em 45 plataformas de petróleo, porque as pessoas estão se deslocando menos, consumindo menos petróleo. Isso vai dar um impacto muito significativo em boa parte dos países, porque boa parte dos países são produtores de petróleo, especialmente os Estados Unidos. Então esse é o primeiro ponto da teoria conspiratória. O segundo ponto é que os ativos caem de maneira significativa no mundo, porque com essa desvalorização da atividade econômica, o preço das empresas, o valuation cai, só em alguns segmentos que aumenta, mas são específicos e em menor quantidade. Então os chineses estão vindo comprar com mais intensidade ativos ao redor do mundo. Se é verdade ou não, se faz sentido ou não, fica para cada um pensar. O ponto é, a Angela Merkel, por exemplo, já baixou um decreto dizendo que os ativos alemães não podem ser comercializados nesse momento agora, ou seja, as empresas alemãs não poderão ser vendidas. Por quê? Porque ela tem receio, efetivamente, que os chineses, com o perdão da expressão, vão às compras nesse momento comprar ativos ao redor do mundo a um preço muito mais barato para eles, porque eles já saíram do principal momento, pelo menos na primeira onda, na primeira curva aí de contaminação, eles já saíram, já começaram a abrir a sua atividade, já conseguiram retomar o seu consumo. E lá na China, para quem viu as reportagens aí, o consumo veio numa intensidade a nível de repor o momento em que ficou fechado por isolamento. Então, alguns cenários possíveis aí para analisar, e eu fico à disposição para que a gente possa debater mais esses possíveis encaminhamentos futuros aí. Maravilha, Jonas. Sempre é muito bom te ouvir aqui e trazendo informações muito atuais. Assim. Hoje a gente está beirando as 450 empresas na Bolsa, e a gente sabe que essa não é uma realidade brasileira, né? A gente está muito longe do mercado de capitais ser a fonte de financiamento brasileiro. Casualmente hoje também a Magazine Luiza alcançou 10% do valor da Petrobras, um movimento que a gente vê como completamente fora da realidade, fora do esperado, para uma empresa de varejo da dona Trajano, né? Enfim, certamente ela não é uma loja de varejo, ela é um marketplace, na essência da palavra, pensando na ideia de Amazon, onde ela não vende seus produtos e ela se abre para o mundo para poder vender o produto dos demais. Isso é muito importante. Enquanto tu falavas também, eu lembrava de uma imagem, o Goldman Sachs publicou esses tempos sobre a quantidade de caixa das empresas, né?
3 únicas preocupações: caixa, caixa e caixa, né? Porque a gente vê um mercado, e a gente não pode ir muito longe de falar só empresa, falar dos indivíduos também. A gente está trabalhando muito com autônomos aqui no nosso projeto, pequenos empreendedores, e dentro das famílias a gente não vê o hábito de ter uma reserva financeira, de conseguir fazer essa reserva. Então as empresas trabalham ali. Eu estava dando uma olhada numa imagem, deixa eu até ver se eu consigo compartilhar aqui. 50% das empresas, das pequenas e médias empresas, não conseguem mais do que 30 dias sobreviver. Sendo que restaurantes, e aí ele estratifica por segmento, né? Restaurante é em torno de 16 dias de caixa. Porque a rotatividade é o que faz o negócio ficar aberto. Ele não tem uma gordura para muito mais do que isso. Isso é desesperador, né? A gente acaba percebendo. O Ciro Gomes falou lá na campanha pagar o brasileiro endividado, tirar o brasileiro do nível de endividamento lá da SPC de gás e tal, que na época ele mencionava um índice de 60%, né, do brasileiro endividado. Na verdade, esse é o endividado inscrito. Porque se a gente considerar o brasileiro alavancado, vamos botar assim uma perspectiva de 3 meses de dívida para frente, tá? No seu fluxo de caixa pessoal. A gente vai a mais de 90%. Mais de 90%. E as empresas no Brasil, elas trabalham exatamente nessa lógica, professor. Elas trabalham muito alavancadas. E a grande questão é que o capital do terceiro no Brasil é um dos mais caros do mundo. E aí nós vamos ter um problema que é a corrosão do EBITDA, por causa que o EBITDA ele é composto do lucro antes das deduções, é o lucro operacional, ou seja, o que a minha operação efetivamente consegue gerar a partir daquele negócio, o seu modelo de negócio consegue gerar de caixa. Né? A definição passada que eu aprendi, eu sou contador de formação e administrador, a definição passada que eu aprendi de ativo era: ativos são bens, recursos e direitos. Hoje eu gosto mais da definição de ativo do Asaf Neto, que diz, né, que é uma derivação do Damodaran, que ativo é uma expectativa futura de geração de caixa, ponto. Então, se eu pegar o ano fiscal da Amazon, que é a maior empresa em valuation do mundo, nos últimos 10 anos ela deu lucro contábil em 2, ela foi deficitária em 8. Então eu ia dizer que essa empresa é uma porcaria, mas ela simplesmente vale 1 trilhão e 400 bilhões na Bolsa Americana. Então ela não é uma porcaria, é que efetivamente ela tem um modelo de negócio que é atratível. E no Brasil, quando uma empresa tem um modelo de negócio atrativo, que ela consegue gerar um bom EBITDA por causa da sua atividade, boa parte desse EBITDA é corroído por despesa financeira, por causa que o capital terceiro é muito alto, e isso compromete o valuation dela. Porque uma das formas de valuation que nós temos é múltiplo de EBITDA, que talvez seja a forma mais utilizada no mundo, junto com o fluxo de caixa descontado e projetado. Então, os valores das empresas no Brasil caem muito, e é isso que as pessoas não entendem. Além de nós termos um mercado de capitais relativamente pequeno pelo tamanho de país continental que nós temos, o outro ponto é justamente por isso. Existem muitas variáveis sensíveis que condenam o valuation da empresa no Brasil. E aí, quando nós temos uma crise a nível global, esses ativos são fortemente impactados, porque a capacidade de reversão do cenário é mais lenta e mais tardia do que em outros países, que as empresas têm uma contração de capital de terceiro menor, e ainda quando contraem capital de terceiro, são menos alavancadas, conseguem numa taxa muito melhor, ou seja, com um EBITDA muito melhor. Não sei se tu concorda, tu sabe mais do que eu. Não, sobre EBITDA, melhor que eu ouvi esses tempos foi que está se criando uma nova medida, né? O EBITDA C, né? Que é Earning Before Tax, Interest, tudo mais, e Covid, né? E Covid, É a última medida. A gente tem muitas participações aqui no Facebook. Legal. Muitas perguntas. A Ana Belomo, nossa aluna do Tecnólogo em Processos Gerenciais, concordou com a teoria, com o que comentaste das medidas, né? Ela diz que já tem medida de temperatura no consultório dentário onde ela frequenta. E a gente vê até supermercados aqui em Porto Alegre, o Assum adotou isso. O Zafari ainda não adotou, acho pelo fluxo de gente, eu acho que eles não adotaram essa, mas adotaram algumas parecidas. Mas no Assum já tem pia do lado de fora, já tem medida de temperatura, algo que a gente viu muito durante a SARS, né?
a primeira edição, e na Ásia a gente vê muito preparados. A gente vê câmeras rastreando por calor os indivíduos. Quando eles chegam, já aparece um mapa de calor numa tela, assim. Então, certamente essa retomada, ela vai vir coberta de muitos protocolos, muitas medidas. E aí eu coloco aqui uma contribuição, uma pergunta da Carolina Chaves, nossa professora de Farroupilha. Ela comenta sobre tua opinião sobre a teoria das recompensas, né? Sobre a retomada em vez de vingança, assim, onde será que realmente a teoria econômica de recuperação, né, que nós caímos muito fortemente e recuperaríamos rápido, talvez por uma ida ao consumo de forma exagerada para poder recuperar esse tempo perdido, ou ainda, os economistas pensam, ou em U, né, que é algo que demora um pouco mais para acontecer, ou em L ainda, que se fala que a gente fica um tempo no vale até um dia retornar. Vocês têm alguma opinião formada sobre isso? Eu vejo assim, eu acho que tem sentido esse pensamento, mas uma coisa que eu acho que vai ficar uma herança bem forte desse momento que a gente está vivendo é com relação à avaliação, não sob o ponto de vista financeiro, econômico e muito menos contábil, mas a valorização dos ativos mesmo, né? Eu vou dar um exemplo próprio. Toda vez eu na minha garagem aqui para me exercitar, né? Então eu pulo corda, eu corro, faço polichinelo, agora eu faço uma série de atividades aí tentando manter a sanidade física e mental, né? Ter uma válvula de escape. E eu olho para o meu carro, eu acho que tem X mil reais empregados ali parado, praticamente parado, e eu faço essa conta e fico pensando, né, se vale a pena, se não vale. E aí eu quero responder para a Carol nessa linha. Eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter uma retomada do consumo, não talvez como a China, que vinha num processo de crescimento nos últimos 30 anos, a maior parte em 2 dígitos, né? Eles vinham crescendo a população em termos de riqueza, 1/3 dos 1 bilhão e 500 milhões já vivendo à maneira ocidental e tendo uma vida, então, de acesso como nós temos, né? Não sendo uma vida módica, como a maioria do pessoal no interior tem. E aí, então, eles tiveram um mercado consumidor de 500 milhões, nós somos um mercado consumidor de 210 milhões. Então, eles tiveram efetivamente esse boom e fez com que a curva fizesse isso, mesmo pós-corona, mesmo ainda muito incipiente de se analisar, porque ainda eles estão avaliando cada dia os impactos. Mas eu vejo que uma das heranças que nós vamos ter, pontualmente falando, é a melhor utilização dos ativos. E eu acho que vai haver uma valorização com relação a esses conceitos de share economy, por exemplo, que é o da economia circular, que faz com que os ativos sejam mais utilizáveis, reaproveitáveis, e talvez nós tenhamos, então, um crescimento, sob o ponto de vista econômico, de retomada do consumo mais módico. Eu acho que o Paulo Guedes é um cara que, para vários temas, ele é muito pertinente, assim, e quando ele fez todo esse direcionamento de retomada via investimento em infraestrutura, eu acho que isso é uma medida muito assertiva, e não basear tudo em consumo, reduzindo taxa, reduzindo imposto, para que as pessoas consumam mais e mais e mais e mais e mais. Porque ali eu tenho empregabilidade, eu tenho a mão de obra voltando a aquecer, eu tenho uma série de medidas que vão ao encontro de um projeto de desenvolvimento de país mesmo, e não tão artificial como é quando eu direciono o meu país ou para prestação de serviço ou para consumo efetivo, né? O continente europeu, por exemplo, tirando a Alemanha, que é mais industrializado, o continente europeu está seriamente comprometido nesse PIB desse ano, porque a Europa, ao longo do tempo, considerado o velho mundo, né, o continente mais curado, digamos assim, sob o ponto de vista social e econômico, eles vão ter um impacto muito significativo na prestação de serviço do turismo. Para vocês terem uma ideia, Paris é a cidade mais visitada no mundo, o país mais visitado no mundo. Eu não sei se vocês escutaram isso aí, mas eu escutei uma manchete, uma notícia, que a Sicília, que é um estado da Itália, lá no sul, que tem bem menos casos de Covid, quando abrir, e é importante, né, que eles vão abrir agora, que vão entrar na estação de verão, nós temos um agravante que vamos entrar na parte mais fria, porque somos hemisfério sul, eles hemisfério norte, então eles vão abrir a sua temporada de verão agora e o governo está sinalizando, então, pagar 50% do aéreo e 30% da hospedagem para quem for para a Sicília. A grande questão vai ser analisada aonde vem, como que está a situação do país, se vai poder ir ou não.
Eu acho que isso é uma questão importante. Mas respondendo pontualmente a Carol, acho que a gente vai ter uma valorização e um incentivo nas políticas de share economy, de compartilhamento da economia, mais fortes agora nessa retomada, porque o mundo, eu estou vendo, está ficando mais solidário, que é uma das heranças positivas dessa Covid aí, desse corona. Pois é. Jonas, te fazer uma pergunta. Assim, tu disseste que a gente precisa de governos eficientes, né? Não tão grande, não tão pequeno. O que a gente pode aprender de 2008, quando fez um pequeno resgate ali, né? Falou que os bancos foram resgatados, houve aporte de dinheiro por parte dos governos. E será que e agora está se verificando, né, a injeção de dinheiro no mercado de diversas formas. E tu falava agora há pouco também das mudanças que as empresas vão se acostumar com um novo modus operandi aí a pandemia antecipou, que eram coisas que até estavam por acontecer, o e-commerce, o trabalho remoto, e aí de repente a gente se vê obrigado a fazer isso tudo, né? E algumas coisas vão ficar. Ou vai haver uma mudança no comportamento das empresas, mas também vai haver uma mudança no comportamento das pessoas. É uma pergunta da colega Nelise, lá de Farroupilha também, professora, perguntando da responsabilidade social das pessoas e das empresas. O que vai mudar nos hábitos de consumo das empresas, nos hábitos de consumo das pessoas, o que vai mudar? Você já falou um pouco do modo de operar das empresas nesse cenário pós-pandemia. E assim, a gente sabe que vai haver um arroxo, um aperto aí, o endividamento das famílias que falou, assim, é subnotificado, né? Falando no jargão da Covid, é subnotificado, chega a 90%. Isso é um absurdo, né? A gente pode dizer que está todo mundo endividado. E a gente sabe que um arroxo está no horizonte, logo à frente. Como é que as pessoas vão lidar? O que daria de dica para as pessoas lidarem com isso? Observando a responsabilidade social de algumas empresas como a Magalu, em comparação com empresas como a Havan, por exemplo, que tiveram posturas completamente diferentes diante da dificuldade. Sim. Eu acho que, Nilo, respondendo para ti, para a colega lá de Farroupilha, eu acho que um ponto primeiro que é a valorização do pequeno, né? Está tendo uma série de campanhas e uma série de incentivos ao consumo aos pequenos. O outro ponto que eu quero destacar é com relação a uma valorização da indústria nacional. Então, eu acho que uma das formas de responsabilidade social que a gente não falava antes, a gente não falava. Ah, porque a empresa tem que ser responsável socialmente, não sei o quê, beleza. Ah, não pode agredir o meio ambiente e tal. Mas, assim, uma das questões que para mim fica muito clara agora de responsabilidade social é valorizar a sua economia e o seu país. Eu acho que isso é um ponto que fica de herança desse momento agora de reflexão, que antes não era pautado lá nas normas de responsabilidade social. Eu acho que agora faz todo sentido isso. A outra questão, Nilo, que eu acho que é um pouco da nossa identidade. O Brasil é um país movido por dinheiro. Ah, mas o Brasil como que é movido por dinheiro? Quem manda no Brasil é o sistema financeiro. Você está vendo agora a primeira medida do governo, essa primeira sinalização, é 1,2 trilhão operado por linhas de crédito do governo. E eu vejo os empresários, especialmente os pequenos, dizendo o seguinte, cara, o governo botou o dinheiro, mas o banco decide como é que vai dar e quando vai dar e para quem vai dar. Por causa que o sistema financeiro no Brasil, ele sempre deu as cartas, né? Tu tem, por exemplo, aí o único país do mundo que o homem mais rico do país é um banqueiro, é o Brasil. O maior spread financeiro do mundo é o do Brasil. Então, o sistema financeiro no Brasil ele é muito agressivo sob o ponto de vista de mercado e mercado de capitais. Então, essa é uma realidade nossa, né? É uma realidade nossa. Interromper para fazer uma pergunta também que está ali na live. Claro. O Paulo Guedes falou há poucos dias atrás de imprimir dinheiro, imprimir moeda para fazer frente a algumas necessidades da pandemia. E isso aí vai resultar ali na frente, né, a conta vai vir, e quem vai pagar essa conta vai ser o trabalhador, vai ser o pequeno empresário. E aí, é uma medida drástica? O que tu acha disso? Eu acho que impressão de moeda não é a melhor medida, né? Porque
Por exemplo, o Brasil hoje tem 380 bilhões de dólares em reservas cambiais. O Brasil não vai botar isso aí nesse momento agora para enfrentar a pandemia. Por quê? Porque isso é uma das formas de lastro financeiro que nós temos para efetivamente emitir mais moeda, né? Mas toda vez que tu emite mais moeda, tu enfraquece a moeda. Quer ver um exemplo simples? Um exemplo simples é quando entrou o Plano Real, a quantidade de cédulas de R$100 que tu via. A escassez da cédula de R$100 é um dos indicadores de moeda forte. A quantidade de moeda de R$100 circulando é um dos indícios de economia enfraquecida. Se tu pegar, por exemplo, um dos pontos de política do Hitler, lá na Alemanha de 28, quando ele chega a chanceler, foi exatamente atacar isso. Para um alemão comprar um pãozinho, ele levava um cesto de dinheiro de mercado, uma cesta de mercado. Vocês estão vendo agora na Venezuela, para o cara comprar uma passagem de ônibus, o cara leva um fardo de dinheiro assim. Isso é resultado do quê? Emissão de moeda, emissão de moeda, emissão de moeda. Aliado ao quê? A títulos não pagos a investidores, né? Então eu vejo que, num primeiro momento, Nilo e professor Vidor, é muito melhor a gente pensar em termos de endividamento, emitir título público, por mais que o Paulo Guedes, e essa é uma outra medida que faz, né, Danilo que acompanha muito as políticas econômicas, o Paulo Guedes ele está sendo implacável com os investidores, e eu tenho um posicionamento que é, em grande parte, contrário a este governo, mas, assim, essa medida, o Paulo Guedes economizou em juros da dívida pública brasileira em 2019 130 bilhões de reais. Por quê? Porque a gente pagava 27,5% no Fernando Henrique. 27,5% taxa Selic significa o quê? Eu pego o título público e pago 27,5% para o cara no título do Tesouro Nacional. Agora o cara vai ganhar 3%. O cara não vai ter muita perspectiva de tomar calote no Brasil e ele vai continuar comprando título público, vai continuar investindo em tesouro. Isso sempre foi uma luta do empresariado, porque os bancos financiam os governos, seja os bancos públicos ou privados, financiam os governos do Brasil, independente da corrente ideológica do partido, e ainda assim, com taxa Selic alta, o empresário ele recebe capital estrangeiro em menor quantidade, porque quando eu tenho risco Brasil baixo e taxa Selic alta, significa que a minha possibilidade de default, de calote, como é o caso na Argentina, os argentinos criaram um termo novo, né, que é o serial default, é o caloteiro em série, né? E a possibilidade de calote é pequena. Então o cara vai comprar um título público e não vai comprar uma ação de uma Petrobras, por exemplo, que está muito mais suscetível a N oscilações do mercado. Mas mesmo assim, Nilo, a gente vai chegar no endividamento em termos de 90% do PIB, o que é bastante significativo para a nossa realidade fiscal. Na Itália, vocês devem estar acompanhando, né? Eu acho que esse momento é bom para a gente se instrumentalizar em informações. A Itália já tinha 135% do PIB de endividamento. O que a Angela Merkel fez? Não dá mais dinheiro para eles, não libera mais. Por quê? Porque tu tem que ter uma série de austeridade, né? Hoje foi aprovado no Senado, vocês devem ter acompanhado o pacote emergencial para os estados, são 60 bilhões para os estados e 60 bilhões em leniência da dívida que os estados têm com a União. Só que os estados não vão poder dar reajuste aos servidores públicos. Eu acho que assim, os efeitos mais positivos que nós vamos deixar para os governos, pro governo federal agora, é que ele estava massacrando a educação, e eu acho que a educação tem que ser valorizada, por causa que a educação é a primeira base da ciência, não há ciência sem educação, não há ciência sem conhecimento, e agora, nesse momento, a gente está vendo que o quão importante é a possibilidade de nós termos uma sociedade com educação e com ciência forte. Eu acho que o governo vai ter que botar a mão na moleira, como diz o pessoal do interior, a mão na cabeça e pensar com relação às políticas esmagadoras que elas estavam aderindo contra não somente ao ensino, mas ao funcionalismo público em geral. E, em grande parte, essa é uma das minhas contrariedades com relação ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes ainda continua com esse posicionamento de enfrentamento ao servidor público, que é, sob o meu ponto de vista, e eu estou totalmente à disposição para crítica, mas, sob o meu ponto de vista, é extremamente negativo essa postura contra o funcionalismo público. Isso não tem absolutamente nenhuma lógica sob o ponto de vista de análise e desse momento que a gente está vivendo agora. Sobre essa questão da impressão de moeda, é algo impressionante vir de uma pessoa que se diz liberal, né? Paulo Guedes trazer uma ideia à tona dessas é jogar à terra tudo que tem se construído de segurança econômica no país.
Se a gente teve hoje a decisão do Copom de reduzir a taxa de juros ao menor patamar histórico dela, de 3% ao ano, que foi a decisão agora das 18 horas, é justamente porque esse tipo de política de impressão de moeda para pagamento de dívida não ser mais executado. A relação é diretamente proporcional. O dinheiro que um país possui, imprime, na verdade, tem que ser proporcional à sua riqueza. Se ele imprime dinheiro sem lastro de produção, e aí a produção real, a taxa de juros aumenta, porque ele deprecia sua moeda, toda a cadeia de empréstimo fica mais cara, o custo para toda a população fica maior e acaba se tornando um prejuízo muito grande a todo mundo. A questão do déficit que é o maior problema, captar dinheiro aonde, né? A gente chega num ponto onde a gente tem uma taxa de juros baixíssima, nossa inflação está baixíssima, só que o mundo também não está interessado em emprestar dinheiro para países arriscados como o Brasil, porque o mundo inteiro está passando por problemas como esse, né? Entrando um pouco nessa seara de taxa de juros, e a gente acaba invariavelmente falando em câmbio. O William, que até é um aluno que estuda comigo, ele perguntou agora há pouco a relação de importações e exportações. A gente vê a dinâmica global, ela centrou muito na relação chinesa. A China, com toda a questão governamental de ser uma ditadura, de toda a questão econômica, dela não ter uma liberdade econômica, de toda a questão de direitos humanos, que sabe-se que a forma de trabalho na China não é de acordo com a política consenso mundial. Mesmo assim, o mundo se apoia na produção chinesa, ou se apoiou na produção chinesa para suas linhas de produção, para todas as fábricas just in time, para toda a economia de escala que se viu no mundo. E aí tu mesmo disseste, a gente percebe uma natural descentralização da China, porque caso a China entre em colapso, o mundo colapsa. Nesse contexto todo, e aí o dólar batendo recordes históricos também, já próximo dos R$6. O William traz um pouco dessa questão. A relação importações e exportações para o Brasil, a gente pode ter alguma vantagem nisso, porque com o dólar desvalorizado, o nosso exportador acaba ficando mais competitivo, a gente se prejudica porque a gente não tem uma indústria de ponta ou de produtos acabados bem desenvolvida, e aí a gente acaba não conseguindo importar os produtos. Essa relação, o que tu percebes dela, Jonas? Bom, o primeiro ponto que eu vejo assim, Danilo, o Brasil é proporção continental. O Brasil pode produzir o que ele quiser a qualquer hora. Então, tu está vendo aqui as plantas que não necessariamente são genuinamente brasileiras pivotando seus modelos de negócio para fazer respirador. Mas numa genuinamente brasileira, que é a WEG, que faz motor, que está vinculada a torres eólicas, fazendo respirador. Ou seja, nós temos capacidade, temos mão de obra. Eu dou graças a Deus, aqui eu estou assumindo uma postura pessoal minha, eu dou graças a Deus que o acordo da Embraer com a Boeing foi pro saco. Nós temos uma empresa com 14 mil funcionários, 8 mil engenheiros. Isso é uma empresa de mão de obra altamente qualificada. E a preço de banana, né? A preço de banana, 5 bilhões de dólares, sendo que os caras já tinham em pré-venda do cargueiro aquele, 20 bilhões. O governo português já tinha comprado 8 bilhões em pré-venda. Então, assim, eu acho que a gente tem uma capacidade muito melhor que outros países, como um exemplo do Uruguai. Para vocês terem uma ideia, a notícia de hoje, o Lacaille Pou quer fazer um convênio de parceria com o Brasil para fortificar a saúde no Uruguai, porque eles, assim, 3 milhões de habitantes, entendeu? Sendo que 1 milhão e 700 mil vivem em Montevidéu. Uma pirâmide etária onde tem muito idoso também, né? Muito idoso, entendeu? Então eles não conseguem dar essa volta. Então eu acho que sim, a gente consegue, a gente tem menos dependência, a gente alimenta 21% do alimento do mundo hoje, o alimento básico do mundo, então isso é um fator que nos dá uma certa credibilidade no mercado. Entretanto, o Bolsonaro flexibilizou a compra de terras e patrimônios no Brasil 100% capital estrangeiro, que me dá um certo temor, por causa que o chinês tem só 5% da sua área agricultável e ele vem buscando cada vez mais ter participação em outros países, especialmente para a produção agrícola. Isso me dá um certo receio. Se vocês forem analisar a Argentina, boa parte da Argentina agora já pertence aos chineses para a produção agrícola, isso é um problemaço. Mas assim,
Eu gosto também da teoria conspiratória, Danilo, com relação ao nosso ministro da Economia. O nosso ministro da Economia não é banqueiro, ele não é banco de varejo. O nosso ministro da Economia é dono de fundo. Então ele assumiu muitas vezes, publicamente, que ele não está interessado com o câmbio. Por que ele não está interessado com o câmbio? Bom, primeiro que ele está com um cara que é instável, né? Ele está num governo que, assim como ele está, ele pode não estar. Então, o Paulo Guedes, com o instrumento para o investidor voltar a investir no Brasil com um dólar alto, comprando ativos a preços módicos e a partir da mão do ministro da Economia, é uma maravilha, né? Porque o que ele faz é isso, ele capta dinheiro com o investidor. Esse é o trabalho dele fora do Ministério da Economia. Então, eu sou muito cauteloso em analisar, porque, para mim, assim, santo ele não é. Ele está fazendo todas as políticas aí, claro que boa parte delas visando efetivamente a economia nacional, mas eu acho que tem algumas questões também que ele acaba priorizando um pouco o que ele faz, né? As ESCs, por exemplo, pegando um ponto, as ESCs são as empresas simples de crédito, que são financeiras para adiantamento de recebíveis que não passam por Banco Central. Foi uma afronta que ele fez com o sistema financeiro, com o cartel financeiro de banco que tem no Brasil. Só que daí veio o Covid, e aí, Nilo, falando uma outra questão que eu acho que fica de herança para nós, o sistema de banking vinha num crescimento acelerado do fechamento de agências físicas. Então, o corona veio para acentuar e deixar mais agudo o crescimento do internet banking, né? Então, os tradicionais vão fazer o quê? Eles vão dar uma puta paulada nas fintechs, por causa que os fintechs não vão captar esses 1,2 trilhão para ser repassadores ao mercado, vão ser os bancos tradicionais, e aí eles vão conseguir fazer o business plan deles de internet banking ganhar mais força por causa de todas as restrições que nós estamos tendo aí devido aos protocolos de saúde do corona. Se te respondi. Não, com certeza, esse é o caminho. Entra um pouco no que a gente vinha falando também, de todas as mudanças que a gente percebe que vão acontecer nessa nova economia. A quantidade de pais, avós que nunca tinham pedido uma teleentrega e que agora já estão usando iFood, estão usando Uber Eats, estão pedindo do mercadinho da esquina por telefone ou pelo aplicativo. A gente viu um colega, o Rafael, ele também do projeto IFRS contribui, ele comentou que o mercadinho da região dele descobriu que o Telegram tem uma ferramenta de geolocalização das pessoas próximas. Uhum. E aí ele localiza as pessoas próximas e avisa, olha, eu estou aberto e estou entregando o produto, se você tiver interesse, eu sou aqui do mercadinho da esquina. Então, as ferramentas, elas houve uma necessidade de todo os indivíduos se jogarem as ferramentas que estavam disponíveis, mas por inércia do dia a dia, não preciso agora não é necessário, agora eu não preciso, se jogarem para esse meio. E aí, um dos medos e das dúvidas que a gente tem é se os empresários agora, microempresários, pequenos empresários, que não conseguem ficar prestando atenção nas lives durante o dia inteiro, não conseguem ficar se capacitando, eles estão tentando sobreviver nesse momento, se eles estão se dando conta que quem está mudando o seu negócio, quem está se adaptando a esse novo cenário, quando tudo, entre aspas, voltar ao normal, que vai ser uma nova normalidade, né? Quando tudo isso voltar a uma circulação um pouco mais amena, sem riscos, que ele vai ficar para trás caso ele não pense nisso agora, né? A gente tem uma massa de microempresários, microempreendedores ou autônomos que vão passar por essa situação, né? Pega, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem do Louvre, né? Só o Museu do Louvre recebe mais visitantes que o Brasil. Não precisa dizer nada, né? Então, o Museu do Louvre, antes da pandemia, recebia no seu site 3 mil acessos por dia. 3 mil pessoas visitavam o site do Louvre, era o tráfego deles. Hoje é 500 mil. Eles melhoraram o tour virtual, melhoraram as fotos das obras de arte, melhoraram o site como um todo, o layout do site, para que as pessoas pudessem visitar mais. Se a gente pegar, por exemplo, quantas pessoas vão nas bibliotecas físicas do IFE e quantas visitam o site da biblioteca do IFE, porque efetivamente nós temos um gap muito grande de oportunidade aí para rever várias questões, entendeu? É o que eu sempre digo assim, ó, eu que trabalho e minha primeira oportunidade de ir no IFE em Viamão foi para discutir essa questão da inovação e tal. Nós temos que parar com essa concepção de parque tecnológico como sendo um elefante branco. Porque o mundo não trabalha assim.
os parques tecnológicos são totalmente integrados à sociedade, não ao meio empresarial que está envolvido com inovação. Então eu tenho serviços ali para tirar documento, eu tenho questão de, se eu quiser fazer um boletim de ocorrência, o parque vive a cidade. E não é um lugar onde tem empresários inovadores disruptivos junto com um braço educacional ali que promove ou tem a esperança de promover uma nova economia, um novo desenvolvimento naquele território. Não, eu construo isso junto com o poder público para que ele seja acessível à comunidade do município e à comunidade em geral, entendeu? E eu acho que assim, a biblioteca do IFE agora, se melhorar o acesso, as pessoas que estão nas suas casas, isoladas, podem ir lá pegar um livro, a gente pode ter acervos digitais e assim por diante para torná-los mais acessíveis. Pegando um exemplo nosso aí, que o professor Vidor não fique bravo comigo, né? Dizendo, pô, mas eu não tenho rubrica, não tenho orçamento para isso. Não, só estou dizendo de uma das questões que a gente vai poder rever para 21, porque assim, mais uma vez, né, Danilo, professor Nilo, professor Vidor e todo mundo que está nos assistindo. É importante a gente levar em consideração todas as teorias para poder fazer o nosso julgamento, o nosso juízo. Então, se a gente conceber que essa é o início da Terceira Guerra Mundial, que a gente não tem invasão, não tem tiro, e que vai ter resposta por outro lado do mundo, nós vamos viver isso novamente, né? Eu posso dizer, só para finalizar, eu conheci, não vou dizer que é um conhecido meu, ele trabalhava numa ilha do governo americano só desenvolvendo vírus. Ele ficava uma semana e depois ficava 2 em terra. E ali ele mexia com todos os tipos de vírus. SARS, antrax, todos os tipos de vírus, bactérias e tal. Por causa de uma possível guerra biológica, uma possível guerra química, os Estados Unidos, então, assim como eles direcionam vários recursos para as Forças Armadas, eles também fazem com relação a esses protocolos específicos. E esse meu conhecido, que era doutor em virologia, ele foi contratado pelo governo americano para ficar dedicado a isso. Então, assim, se nós imaginar que a gente está vivendo a Terceira Guerra Mundial, então pode ser que tenhamos efetivamente um contra-ataque aí. É um ponto interessante, até indo ao encontro do que tu falaste. Muito pelo contrário, o Vidor vai ficar muito feliz pelo teu comentário, e as bibliotecárias do IFE, inclusive, porque ano passado a gente adquiriu as plataformas de biblioteca digital. Então a gente tem oferecido já aos estudantes do IFE acesso a todo o catálogo do Grupo A, Grupo GEM, Atlas, de forma virtual. Legal. E eu tenho certeza, inclusive alguns orientandos meus agora, durante esse período, estão usufruindo disso. O servidor, inclusive, comentou aqui que foi uma emenda parlamentar que a gente conseguiu, que nos ajudou a fazer essa aquisição. Então, mas assim, ela estava lá com uma utilização. Certamente agora, durante a pandemia, ela está tendo outra e todo mundo está se forçando a usar um canal que não tinha facilidade, não tinha o hábito de usar. E possivelmente para um público, né, professor Danilo, que agora vai poder ampliar esse escopo, esse espectro aí de público, né? Por causa que, se a gente for para essa linha, caímos? Não caímos, não. Não temos que tá tudo certo. Nós formos para essa linha, então, de uma melhor utilização dos recursos, a comunidade de Viamão e a comunidade de todos os campos do IFE vão poder fazer uso dessa biblioteca também, desde que nós tenhamos ali regras, obviamente, de quem pode, como pode e quando pode utilizar, mas assim, eu respondendo para a Carol aquela hora, eu retomo para ela. Eu acho que o mundo vai ficar mais solidário. Eu acho que uma das questões que fica de herança desse momento é sermos mais solidários e valorizar melhor os ativos em termos de utilização. Utilizarmos melhor os ativos. Nós temos ativos preciosos, valorosos, e que eles não são acessíveis a boa parte da população, e que agora a gente pode fazer medidas para isso, né? Só pegando um outro gancho aí, talvez, as campanhas de vestibular, que sempre foram muito físicas, né? Panfleto, folder e visita e tal, esse é um momento de instigar as nossas redes sociais e trabalhar mais com isso. É um momento de fazer ações para adquirir lead, para também transformar o nosso campus mais visitado virtualmente, para que as pessoas também se informem mais das ações que estão ocorrendo e, consequentemente, o vestibular, que é uma ação e uma das principais ações que o campus promove, a instituição toda promove, também tem uma melhor divulgação por esses canais. Aí.
abrir o campus como um todo, né? Não só a biblioteca, mas dar acesso, abrir as portas para os projetos de extensão e a pandemia veio a trazer, inclusive, a aproximação do campo com a comunidade através desse projeto que a gente está fazendo aqui hoje, né, Daniel? Perfeito. Antes da gente fechar, Jonas, queria que tu tentasse trazer alguma dica, alguma contribuição para o cidadão, né, como enfrentar as dificuldades financeiras que vem aí logo na frente e como fazer a sua gestão financeira, como fazer a sua gestão de orçamento familiar, agora no retorno, voltando às atividades. Perfeito. Eu vou fazer um desenho aqui, vou ilustrar graficamente um ponto que eu tenho discutido bastante. Eu não sou professor de finanças pessoais, né? Mas o brasileiro ele não tem a doutrina da educação financeira. A gente vai entrar agora nos currículos básicos com empreendedorismo, né? Mas educação financeira a gente não tem. A gente ainda tem uma série de coisas a rever na nossa... Os brasileiros não têm a cultura de guardar dinheiro nas vacas gordas para usar na época das vacas magras. Assim é o cidadão, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente pega, e quando eu falava para vocês, especialmente para ti, Nilo, do domínio que o sistema financeiro exerce, a gente não escutou nenhuma medida para cartão de crédito ainda. A gente viu o processamento do financiamento imobiliário, a postergação do veicular, mas do cartão de crédito ninguém viu ainda, né? E aquilo que eu dizia para o Danilo, 60% do brasileiro é endividado, mas tu pode botar mais de 90% que é alavancado em 3 meses. Assim, sendo otimista, tá? Sendo otimista, se não for mais. Aí, se eu for pessimista, eu vou levar esse indicador para mais para frente. Então, assim, o que eu vejo? Nós temos hoje que fazer a análise do nosso cartão, que é assim, ó, D+1, 30 dias, tá? Vou tentar botar aqui para vocês, não sei se fica bom a imagem aí. Deixa eu ficar aqui. D+1, que é 30. Então, o brasileiro, ele tem que tentar focar só pegando o cartão de crédito, a principal ponto é aqui, ó, 30 dias, tá? 30 dias. Ou seja, em 30 dias ele tem que ver a capacidade de pagamento que ele tem. Muitas pessoas conseguem se organizar melhor com o cartão do que outras, mas essa medida aqui é uma das que as pessoas não fazem. Então, quando eu tenho mais do que um mês contratado aqui no produto que eu comprei, as pessoas têm que fazer um percentual. Então, o que eu acho que nesse momento é importante, Nilo? As pessoas botarem, por exemplo, assim, ó, eu vou ficar com 70% em 30 dias. Em 30 dias eu pago 70% do meu cartão. Em mais de 30 dias, 15%, e acima de 3 meses, acima de 90%, 15%. Essa é uma das medidas. Sob o ponto de vista de tentar sair da crise, isso só de cartão, tá? Tentar sair da crise, o que eu vejo, pessoal? Esse é o momento que várias plataformas estão disponibilizando conhecimento. Para quem foi lá na minha fala, eu devo ter falado para vocês do principal livro que eu li, que é o De 0 a 1, que fala que a gente tem que ter 10 mil horas de aprendizado com relação a uma nova atividade. Então eu vejo que a gente tem um momento muito profícuo para aprender novas coisas e daqui a pouco explorar isso sob o ponto de vista de mercado. Então eu vejo que assim, é um momento muito bom para as pessoas aprenderem e daqui a pouco repensarem os seus modelos de atividade econômica. Porque nós teremos, infelizmente, uma questão de demissões maior, de redução de salário, possivelmente em algumas indústrias, redução de jornada, que já está acontecendo, layout, e as pessoas vão ter que ter formas de complementar a sua renda. Então, essa é uma medida que eu julgo muito pertinente. Desenvolver novas habilidades que sejam habilidades que possam ser monetizadas. E eu vejo que tem pessoas que estão fazendo isso. Pessoas que antes tinham uma máquina de costura, que costuravam, estão fazendo máscaras. Eu acho que é um baita negócio, né? Eu acho que é muito interessante. Por exemplo, laboratórios que não faziam como seu principal carro-chefe álcool gel, hoje tem álcool gel como o seu carro-chefe. Então, são medidas que vão tentar dar um suporte nesse momento. E a questão toda é manter um controle sob o ponto de vista financeiro, é não contrair créditos futuros, né, contratos futuros, ou seja, endividamento futuro, porque nós não temos uma previsibilidade muito clara. Isso serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. A gente está trabalhando nesse momento foco em caixa.
E aí, Danilo, é foco em caixa tanto para as empresas quanto para os orçamentos familiares individuais. Caixa, caixa, caixa. Ou seja, eu tenho uma ideia de quanto eu tenho uma ideia de quanto sai meu condomínio, eu tenho uma ideia do meu financiamento. Opa, o meu financiamento eu falo com o meu gerente, eu consigo postergar por 2 meses, então eu chuto para frente. Eu tenho como ver a questão dos meus recebíveis, se eu vou continuar no meu emprego, se eu vou estar com um salário cheio, se eu não vou. Então todas são medidas aí, no que eu vejo, que são possíveis de serem adotadas e são muito críveis, né? Não são difíceis. Eu gosto de dizer sempre, essa do cartão eu acho uma ótima, tá? Eu tenho falado, o pessoal gosta muito dessa do cartão, que as pessoas não têm esse planejamento de dividir assim, bom, eu vou comprar X% do meu cartão em 30 dias, ou seja, venceu a fatura, eu pago. Ponto. Eu vou fazer X% do meu cartão em até 3 meses. E eu vou fazer X% do meu cartão em até 12 vezes, que é o que geralmente se faz. Beleza. Tu tem controlado, tu sabe que X% do que tu gasta em cartão tu vai poder pagar em 30 dias. Se der uma coisa ruim, sair do emprego e tal, tiver uma oscilação muito brusca no teu orçamento, aquela conta que é geralmente alta, 70%, 80%, 90%, tu vai quitar em 30 dias. Mais um aprendizado da quarentena aí pode ser isso, as pessoas aprender a fazer seu controle financeiro. E com umas lojas fechadas por tanto tempo, pode ser que percebam que elas compravam coisas que não precisavam, né? Mudar seu perfil de consumo. Começar a perceber que aquele hábito aquela compra por impulso, aquele comportamento de consumidor, talvez não volte a existir mais. Uma coisa que a gente na administração faz, que eu acho que nas empresas, né, mas não faz em casa, é o seguinte: tu pega as empresas para fazer a avaliação do teu estoque, para ver a tua demanda, tu faz tua curva ABC, né, para ver o que mais gira. Então tu chega na tua despensa agora, no teu armário, e tu vê a tua curva ABC, né, e tu vai dar foco na compra no mercado na tua curva ABC. O que roda pouco, ou seja, o mais supérfluo, não compra, não é orçamento. Curva ABC. Não, eu ia comentar exatamente isso, assim, a gente em finanças pessoais percebe muito essa discrepância do cartão de crédito, assim. Eu sou uma pessoa que parcelo no máximo de vezes possível e sempre. Mas por quê? Pela lógica de ter um controle muito acurado. Para mim não me interessa quanto vai vencer agora, quanto vai vencer mês que vem, não, preciso saber que no mês que vem eu preciso ter o dinheiro para pagar aquilo da fatura. E isso é uma coisa que o brasileiro ele não tem o hábito. O brasileiro ele prefere não controlar para não saber quanto vai dever do que controlar para saber. Então ele prefere ser surpreendido. E o que tu dizes de dívida, aproveito para pegar o gancho e lembrar, rotativo de cartão de crédito é dívida. Né? E a gente acaba tendo como um dos piores, é a pior taxa de juros que se encontra. E aí, vamos lá, uma dica também que a gente pode trazer para o microempreendedor, para as pessoas. Escolha a dívida mais barata se for para assumir. Se você está vendo que vai entrar no rotativo do cartão de crédito, busque uma dívida mais barata para você não entrar naquele rotativo. Então, existem alternativas. Eu vou entrar no cheque especial. Foge do cheque especial. Agora é só 8% ao mês. Amigo, o governo está te pagando 3% ao ano, né? Quando tu empresta dinheiro para o governo. Então, esses detalhes de finanças pessoais, até se alguém tiver interesse, depois a gente pode fazer um material sobre isso, mas são fundamentais porque o autônomo, o pequeno empreendedor, o microempresário, ele não sabe o que é finanças pessoais, o que é finanças da empresa, é tudo um caixa só. Se entra dinheiro, ele vai lá e compra carne de primeira, se não tem dinheiro, ele vai na moída, e ele vai tentando juntar as alternativas que ele tem. E são atividades fundamentais de se fazer. A gente no curso de finanças pessoais fala isso. Tem que anotar, pode ser no caderninho, pode ser no papel de pão, uma planilha eletrônica é melhor, óbvio. Mas ter esse controle, eu gostei do teu cercadinho ali, pode ser. Tem a técnica dos jarros, divide X% para gastos pessoais, X% para isso, para aquilo. Então, acho que é por aí o caminho. As pessoas estão tendo uma oportunidade de cortar gastos. Será que realmente tu precisa ter aquela conta premium no Spotify? Será que tu precisa ter aquele Netflix Full HD com milhares de telas? O Nilo comentou... A gente precisa ter aquelas compras supérfluas. Eu preciso comprar tudo que foi necessário.
tudo que a gente comprava antes, a gente precisa comprar. Esse é o momento de rever gastos, rever necessidades, a economia de guerra. A gente brinca que... Aí ele vai supermercado com pressa, vai lá, compra, faz a organismo, faz a compra por causa do que precisa e vai embora. Tu vai ao supermercado 2 vezes por semana, tu gasta mais do que uma vez só. Então, vai estar indo menos, muita entrega, é mais curtinho. Está tendo a oportunidade de pesquisar, de olhar com calma, de repensar, de não ir no supermercado sem uma lista de compras. Outra questão fundamental. E das empresas é isso, a questão de planejamento. A gente viveu durante muitos anos que quem tinha dinheiro em caixa de um dia para o outro ficava rico no overnight. As empresas precisam se reinventar. Vamos encaminhando para o final. Queria agradecer. Agora temos 21 pessoas assistindo ao vivo ainda. Tivemos já mais e um público fiel nos acompanhando. Isso é muito legal. Mas queria considerações finais. Eu de novo agradeço muito a ti, Jonas, pela disponibilidade, ter aberto esse espaço na tua agenda, que a gente sabe que é super concorrido, de compartilhar conosco esses conhecimentos que tu trazes aí. Abro para o professor Nilo e para ti as considerações finais do nosso bate-papo. Eu só tenho a agradecer ao papo, a oportunidade, o pessoal que está falando, mandaram perguntas no comentário. O mais importante de tudo é a reflexão, para a gente estar... eu sei que cansa, às vezes, a pandemia, a quarentena, ficar em casa encerrado por vezes, muito... aumenta a ansiedade da gente, mas a gente tem que encontrar um momento para refletir e ver como é que a gente vai se mover daqui para frente. Não dá para desistir, não é uma opção. Agradecer ao Jonas pelo que ele nos trouxe. Foi um esclarecimento importante, com dados precisos e novinhos em folha, então a gente fica renovado depois de uma conversa dessa. Valeu, Jonas. Valeu, Danilo. Obrigado. Até o próximo. Queria agradecer, então, o convite do meu amigo, do meu brother Danilo, em primeira mão. Agradecer ao Nilo pela mediação, ao professor Vidor. Estou quase lá, professor. Olha a cabeleira aqui, ó. Não tenho tempo para ir cortar o cabelo. Tô me inspirando aí, professor. Dizer que tudo isso vai passar, pessoal. Aquela metáfora do copo meio cheio, meio vazio, eu gosto de olhar com a possibilidade do copo sempre cheio. E é um momento de muito aprendizado para nós. É uma experiência única que, infelizmente, vai deixar muita tristeza sob o ponto de vista de saúde. Muitas pessoas vão morrer. A gente já está com mais de 7 mil mortes no Brasil. Estados Unidos está estimando aí mais de 200 mil mortos, isso com as medidas de isolamento. O governo americano estimou que, se não tivesse tomado nenhuma medida de isolamento, chegaria entre 1,5 milhão e 2 milhões de mortes. Então, para vocês terem uma ideia do quão é importante o isolamento, ficar em casa e cumprir o protocolo sinalizado. E eu quero dizer que a gente sai fortalecido disso. Como eu disse para vocês, eu acho que talvez o grande ponto, sob o ponto de vista de sentimento nacionalista, é que a gente vai ter uma retomada com fortalecimento da nossa indústria nacional, com fortalecimento do investimento em empresas nacionais para fabricação de produtos made in Brasil, feitos no Brasil, e para que a gente consiga ter menos dependência de produtos chineses, que é uma das lições que o mundo tomou que não pode ter. Eu não posso ter, no momento de pandemia, 90% dos EPIs do mundo sendo chineses e eles fazendo leilão para quem paga antes receber. Então, essa é uma das grandes questões. E eu me coloco sempre à disposição, tanto do IFE, do professor Vidor, professor Nilo, professor Danilo, quando quiserem me chamar, eu estou à disposição, seja fisicamente, seja virtualmente. É sempre um prazer estar podendo aqui discutir com vocês. Se tiver mais alguma pergunta, eu estou disponível, estou com horário aí, estou em casa, né, como todos nós. Pessoal, queria mesmo agradecer, e eu acho que esse final é uma mensagem mesmo de ânimo, de incentivo a todo mundo que está resistindo esse momento. Como a gente vê, nos últimos 100 anos a gente nunca tinha passado por uma situação dessas, mas o quão importante são todas essas medidas que a gente está tomando, né? Saiu agora uma reportagem dizendo que Porto Alegre é a capital com menor índice de contágio dentre todas as capitais brasileiras, né? Nada mais resultado de uma ação conjunta
da sociedade organizada, dos governos, tanto estaduais quanto municipais, que tomaram a atitude correta no momento correto, e o IFE está incluído nessa. A gente está com aulas suspensas, privilegiando nossos alunos, suas familiares, as aulas vão ser retomadas no momento oportuno, mas sem prejuízo a quem não tem também meios digitais de acompanhar com qualidade o ensino que o IFE quer prestar sempre. Então, deixar essa mensagem de apoio, de agradecimento a todos os empresários também, microempresários, autônomos. Isso vai passar, né, Jonas? Né, Nilo? Vai acabar e a gente vai sair dessa e, como bem diz o nome, a gente está aí para contribuir ao que precisar. Agradecer de novo muito a todo mundo que está nos assistindo, a todo mundo que nos acompanhou, mandou perguntas. E a esse grupo de professores que está aí engajado também, professores do Núcleo Integrado de Pesquisas em Administração, que está engajados em apoiar, contribuir com tudo o que puder durante esse período. E depois que acabar, a gente vai continuar também com outras atividades. Então, fiquem todos acompanhando aqui pelo canal do NIPA as nossas atualizações. Por favor, Jonas. Me permite só, que a gente acabou, para facilitar o processo, criando um grupo, né? E eu vi que tem uma pergunta, eu não queria deixar sem resposta, que é com relação à taxação das grandes fortunas. Eu acho que foi o Ariel que perguntou, né, Danilo? Que é o seguinte: o que acontece, Ariel? Vou te dar a minha leitura. O Paulo Guedes já sinalizou algumas questões de taxação de fortuna, mas o Paulo Guedes ele não está interessado em taxar a grande fortuna, até porque isso, só para vocês terem uma ideia, são 3 famílias que controlam o Itaú, sendo que a família Setúbal, em 2019, distribuiu 9 bilhões de reais em forma de lucros, sem pagar imposto. Distribuição de lucro no Brasil não tributa. Então, não é o interesse do Paulo Guedes atacar esses caras, até porque o contra-ataque seria muito forte. Então, o Paulo Guedes, quando fala em taxar a distribuição de lucro, ele está interessado em taxar o movimento de pejotização que teve a partir da reforma trabalhista em 2017, ou seja, eu posso terceirizar atividades fim, não somente atividades meio. O que acontece? Hoje, quando o cara tem uma empresa de consultoria, o cara tem um MEI, o que ele vai pagar? Ele vai pagar o imposto, no caso do MEI, nem o contador, e o resto ele vai fazer contabilmente distribuição de lucro. É uma empresa que tem um funcionário que não tem custo e que distribui lucro sem tributar. Então ele não vai ficar confortável, o Paulo Guedes, com isso. E é isso, quando ele fala sobre taxação, que ele está interessado. Eu sou favorável à taxação das grandes fortunas, que fique claro, tá? Os Estados Unidos arrancam em 45%. A França arranca em 55%, a Suécia arranca em 65%. Quando a gente fala em desigualdade social, se tu não taxa grande fortuna, é muito mais fácil tu ter um cenário de desigualdade. O cara diz, não, mas a bola está no meio do campo para todo mundo. Meu querido, tu nascer no Leblon e tu nascer na Rocinha é diferente, né? E dizer que tu já nasceu batendo um pênalti, cara. Não, tu já nasceu na área batendo pênalti com o goleiro deitado, né? Então é o seguinte, taxar a grande fortuna é para isso, é para ter realmente a bola vindo mais para o centro do campo e as pessoas conseguirem jogar de uma maneira mais igualitária e mais equânime. Maravilha. Pessoal, acho que não temos mais perguntas aqui, então, Jonas, mais uma vez, obrigado, espero te rever muitas vezes, tomar um vinho aí pessoalmente, mas enquanto isso, ficamos em casa. A todos que nos assistiram, muito obrigado e até uma próxima. Até mais. Valeu. Obrigado por tudo. Um abraço.